vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir. Louvado seja o santo nome do Senhor. Queridos irmãos e amigos, aqui está a palavra de nosso Pai Celestial. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e aflição, quais as que sofri em Antioquia, em Icônio, em Listas, quantas perseguições suportei, e de todas o Senhor me livrou. Glória a Deus. Então, meus irmãos e amigos, esse trecho da palavra de Deus, Paulo fala, ele exorta a seu filho espiritual para que a gente continue perseverando. Essa perseverança na longanimidade do amor do Senhor, pelo procedimento, pela intenção, pela doutrina e observação. Como ele diz, tu, porém, tens observado a minha doutrina. Procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Meus irmãos e amigos, aqui está esse trecho maravilhoso, onde Pedro fala sobre a questão da passagem maravilhosa que fala sobre a vida do Senhor Jesus Cristo e o juízo final. Aqui estão os versículos. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, durante a noite, no qual os céus se desfarão com grande estrondo, e os elementos queimando dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Amados irmãos e amigos, onde nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira alegria, quando nós estamos de acordo com a palavra de Deus para cumpri-la. A passagem nos mostra aqui que o dia do Senhor virá como um ladrão, durante a noite, no qual os céus se desfarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Então, o que significa? O dia do Senhor se refere, meu irmão, ao período em que Deus intervirá diretamente na história humana para julgar os vivos e os mortos. Também nos dá entendimento a comparação com um ladrão durante a noite. Ele sugere que a vinda de Jesus será repentina e de uma forma inesperada, pegando as pessoas desprevenidas. Por isso estamos aqui chamando a sua atenção, porque a descrição dos céus, os elementos queimando, indica uma transformação radical no mundo atual. Vai acontecer um fogo que sai de dentro do chão, como nós conhecemos. O vulcão é exatamente o exemplo que nós acabamos de escrever. Nada vai ficar sem dissolver. Por isso, há uma necessidade de nós observarmos versículos relacionados nessa mensagem, como Mateus capítulo 24, versículo 42 a 43. Por isso, vigiai, disse o Senhor, quando não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, digamos, o assaltante não permitiria que a sua casa fosse invadida. Então, a palavra de Deus nos mostra que a gente tem que estar sempre apercebido, porque não sabemos a que hora vai acontecer a vinda de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2, diz a palavra: pois vós estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Então nós temos que ter cuidado, sempre vigiando. Jesus disse que nós temos que vigiar e orar para que não venhamos cair em tentação. Ainda no livro de Apocalipse, do capítulo 3, versículo 3, Apocalipse é a revelação de Deus, o último livro da Bíblia Sagrada, está escrito dizendo: portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigiando, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora
virei sobre ti. Então aqui está a palavra chamando a atenção, o Senhor Jesus querendo sempre acolher as pessoas, que ninguém venha se perder, que ninguém venha queimar no fogo, mas que todos nós sejamos salvos, todos nós sejamos abençoados, agraciados pelo bem da vida a qual Ele conquistou na cruz do Calvário. Ainda no livro de Isaías, o livro do profeta messiânico, ele diz: erguei, pois, os céus, os vossos olhos, e voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vertes, e seus habitantes morrerão como moscas. Ele diz: erguei, pois, aos céus os vossos olhos. Nós temos que olhar para os céus. E voltai vosso olhar para baixo, para a terra, porque os céus desaparecerão, vai desaparecer como uma fumaça no ar. A terra será gasta, se desgastará como as vertes, e seus habitantes, os habitantes da terra morrerão como moscas, se acabarão todos, morrerão todos. Então, para isso, há uma necessidade da gente olhar para Cristo, se converter, deixar Cristo habitar em nossos corações. Porque ainda no livro de Apocalipse, como nós falamos agora há pouco, capítulo 3, versículo 3, que onde o Senhor manda que a gente se lembre daquilo que a gente tem recebido e ouvido, agora no capítulo 21, versículo 1, ele diz: então vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existe mais. Irmãos, amigos que estão na nossa escuta, esta é a palavra por certo que vai acontecer em breve. A gente vai ter que contemplar novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra onde nós habitamos há de passar e o mar já não vai mais existir, porque é uma coisa muito profunda. É muito comum entender na palavra, observar, quando o Senhor disse: haja porção seca, e a terra veio debaixo das águas, e ficou essa porção para que a gente possa andar. Então ela veio e subsiste sobre as águas. Ainda estamos sobre as águas. Então vai acontecer um dia que tudo isso vai exterminar. Agora não mais com água como foi no dilúvio, naquela época do Velho Testamento. Mas agora se reserva, essa terra que nós estamos vivendo, se reserva para ser queimada. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo será um evento repentino e transformador, que mudará radicalmente o mundo atual em que nós vivemos. É importante estar preparados e viver de acordo com a vontade de Deus, meus amados irmãos, buscando a salvação por meio de Jesus Cristo, pois está escrito na palavra do Senhor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, está mostrando, portanto, virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo dissolverão, e a terra e as obras que nele há serão descobertas, trazendo, portanto, como tesouro da Escritura a palavra do Senhor, conforme nos está informando a palavra de Deus, e nós temos que ter cuidado. Multidões e mais multidões lotam o vale, na verdade serão de decisão preciosa. Eis que o dia do Senhor está muito perto no vale da decisão. Chama a sua atenção, aceite a Jesus. Você que ainda não aceitou, aceitar não é só dizer aceito, mas abrir seus lábios e confessar e deixar Jesus entrar no seu coração. Pois ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa, serei com ele e ele comigo. Aleluia. Meus irmãos, ainda o profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz: eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia assustador. Aleluia. Então aceite a palavra,
a palavra do Senhor. Jesus vai fazer com que esse chão, essa terra seja dissolvida. Então, antes de chegar esse dia, aceite, conforme está escrito, Judas capítulo 1, versículo 6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Então tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, aceite a Cristo. Se os anjos de Deus aconteceram assim, imagine com o homem aqui na terra. O homem teve a oportunidade que Deus nos deu, com a promessa desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do filho da mulher tiraria alguém para salvar, para trazer essa pessoa novamente à comunhão com o Pai Celestial. E Jesus veio, pois diz a palavra que Deus amou os homens de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Isso quer dizer que qualquer um de nós que abandonar o nosso Deus, que não aceitar a Cristo, iremos também para o mesmo lugar. Por isso, é necessário que nós venhamos despertar, como disse Paulo: desperta tu que dorme, levanta de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Por isso, vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor, ou o que Jesus disse em Mateus 24, 42 a 43. Meus irmãos, meus amigos, compreendei entretanto isso: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que sua casa fosse invadida, porque estaria vigiando. Então vamos vigiar, vamos esperar Jesus voltar a qualquer momento. Aceite, deixe Jesus morar no seu coração, abra a porta do seu coração. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir a sua porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão, aleluia, à noite. Ou seja, quando nós estivermos desapercebidos. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Meu irmão, vamos confessar o nome de Jesus, vamos andar com o Senhor, aceite ao Senhor. Estamos com a porta do templo da missão pentecostal aberta, domingo, quarta e sexta, procurando sempre orar por você, convidando as pessoas para estarem aqui conosco, buscando a presença santa do Senhor. Venha você e a sua família. Por que eu estou dizendo a porta da missão? É porque somos uma igreja verdadeira que pregamos a palavra de Deus, como Jesus disse, de graça. Então, qualquer outro lugar onde você for, não é uma igreja de Jesus, porque é uma igreja que cobra dízimo, não é mandamento de Cristo, é um mandamento do velho profeta. Como Jesus disse, a lei e os profetas duraram até João, daqui para frente se emprega força para entrar no reino dos céus. Então, quando nós aceitamos a Cristo, temos que estar de acordo com a sua palavra, pois ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então vamos seguir os passos de Jesus, porque ele mesmo disse que a lei e os profetas duraram até João. Então empregue força agora, faça sacrifício, venha ao encontro do Senhor. E nós estamos com a porta do templo da missão pentecostal, pregando aqui a palavra de Deus, e não seguindo ensinamento ou rituais de Velho Testamento, como diz a palavra de Deus. Jesus falando em Mateus capítulo 26 e 27, este é o sangue da nova aliança, que foi derramado para a remissão dos pecados de muitos, não de todos, porque nem todos querem. Mas venha, meu irmão, venha você, a palavra de Deus está aqui conosco, e nós estamos prontos, na autoridade dada por Deus, para orar por você, ligar seu nome no livro da vida, como diz a palavra de Deus. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aceite a Jesus, confesse o nome do Senhor, viva para a glória de Deus e seja uma pessoa feliz, assim como nós também somos felizes, graças ao santo nome do Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que tivemos, meu Senhor, de estar aqui pregando a tua palavra, anunciando a tua vinda. Que o Senhor, quando vier, Pai, venha ter compaixão antes mesmo, para que todos tenhamos o nome escrito no livro da vida e possamos viver a vida eterna, a qual o Senhor foi preparar o lugar para nós na casa do nosso Pai Celestial.
Te agradeço por tudo, em o nome de Jesus. Você que ora, diga amém. Que Deus abençoe no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai ouvir. Canta, povo de Deus. Quando Jesus te chamar, você vai ouvir Ele chamando o seu nome e eu mostrando pra você quem é.